Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos lá para a pergunta 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos o instante que os separa é muito curto. Então, quando a pessoa ela morre dessa forma, ela tem ainda uma quantidade muito grande de fluido vital. É diferente daquela pessoa que está numa doença assim, terminal, uma velhice. Então vai demorar um pouquinho mais. E lembrando que cada caso é um caso. Continua aqui 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas, muitas vezes, a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Ou seja, aquela tensão emocional é tão forte que a pessoa acaba entrando num estado assim de choque por essa situação. Então é isso que ele está dizendo aqui. Continuando, não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Ou seja, no momento que é feita ali essa execução da decapitação, o cérebro já não tem função ali, então ele perde totalmente a consciência. É como uma pessoa que desmaia, leva uma pancada na cabeça, momentaneamente ela não sabe o que aconteceu. Então, às vezes ela fica por um período desacordada e ela não sabe, às vezes ela não lembra do que aconteceu naqueles momentos. Isso quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte e violência, quando essa não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Ou seja, como na pergunta anterior, como ainda tem muito fluido vital, esse desligamento ele é um pouquinho mais lento. Aqui o item terceiro, perturbação espírita. Deixando o corpo, pergunta 63, tá, gente? Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Aqui é muito importante porque aquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte, não têm ideia do que é isso, e as pessoas muito materialistas, os ateus, eles não acreditam na continuidade. Então, eles desencarnam e eles acreditam que ainda estão vivos. Ou às vezes ficam ali. Eu li um livro do Sr. Abel Glasser, esqueci o nome do livro, gente, mas pelo Espírito de Afonso. Então, o que acontece ali nesse livro? Abel Glasser, pelo Espírito de Afonso. Ele fala o seguinte, que ele era muito materialista, não acreditava na vida após a morte, e quando ele desencarna por um ataque fulminante do coração, ele então pensa que está sonhando. Então ele vai tentar acender ali o abajur, ele não consegue, ele sente uma tontura, que é o momento do desligamento. Ele vai tentar acender, por exemplo, um interruptor de luz, ele não consegue. Por quê? Porque ele pensa que está quebrado alguma coisa. A mulher dele entra no quarto, ele fala com ela, ela não responde, ele assiste o próprio velório. E ele pensa que ele está
vivo, ele está sonhando e qualquer hora ele vai acordar. Não, isso é um sonho. E nisso ele passa uns 5 anos e depois só disso que ele vai dar conta de que está desencarnado. Então, todos os 164, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase que imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Ou seja, quanto mais a pessoa é espiritualizada, mais ela se desprende facilmente. Então, quanto mais a pessoa é materialista, não pensa nas questões espirituais, vive somente para as questões do corpo, as sensações físicas, maior a perturbação, porque nós temos o perispírito, esse perispírito, ele conserva a aparência da última encarnação, e a pessoa então, ela desencarna, e ela se olha, e ela vê que ela está inteira ali, o seu perispírito está ali. O que ela acha? Ela acha que não desencarnou. Então, se ela acha que não desencarnou, ela fica ali, às vezes, perambulando, fica na família, vai para o trabalho, tenta, enfim, costuma frequentar os lugares que ela frequenta, né, que ela frequentava quando estava encarnada. Então, essa perturbação não só do rompimento do laço que prendia o corpo, mas da própria realidade que é no mundo espiritual. Isso às vezes vai levar um tempo. Lembrando que cada caso é um caso. A gente não pode falar, é tudo assim, não. Tem pessoas às vezes que podem ser materialista, mas na hora do desencarne tem um clique ali e desperta. Vai depender muito, porque às vezes ela já teve crenças lá atrás, do pai, da mãe, de alguém que falava, ó, não é assim. E por algum motivo depois ela se tornou materialista. Então ela pode pensar o seguinte, olha, minha avó já falava lá de espiritismo, de que a gente não morre, que não sei o que lá. Ela pode ter isso ali como um arquivo ali, lembrado disso no momento de desencarne. Eu costumo falar assim em casa com meus alunos assim, né? Ou às vezes nas palestras que eu dou, olha, quando você desencarnar, se você tiver dúvida, olha no espelho. Vai na sua casa lá e olha no espelho. Se você não se vê no espelho, você desencarnou. Corre para o centro espírita. E é assim. Mas então, por que a gente tem que fazer esses estudos? Para se conscientizar de que temos que cuidar da nossa alma. Nós estamos aqui transitoriamente. O Senhor da vida pode nos chamar a qualquer momento. E nós não vamos estar preparados. Então, é importante a renovação interior, despertar da consciência e fazer esforços para vencer as nossas más tendências. E como eu sempre falo, sem o autoconhecimento nós não fazemos isso. Então é perceber aquilo que temos que mudar, nossos pensamentos, palavras e atos. Ok, gente? Muito obrigada a todos. Se gostaram, compartilhem. Se inscreva no meu canal, dê aí um like e muita paz a todos.